Boa tarde, a gente vai fazer um podcast. O pod vem do podcast e o cast vem de perguntar, questionar. E hoje a gente vai entrevistar ele, o Tenente Januário. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é se o senhor poderia começar fazendo a sua autodeclaração, falando quem é o senhor, onde o senhor trabalha e qual função está exercendo no momento. Boa tarde, desde já agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Como ela falou, eu sou o Tenente Januário, eu trabalho no agrupamento de bombeiros, que é a unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, sediada em Arco Verde, certo? Também atende aqui Buíque e outras cidades da região. No momento, eu sou o comandante da primeira seção de bombeiros dessa unidade. E, basicamente, o que eu e o que basicamente os tenentes fazem é organizar o serviço, organizar as escalas, organizar os recursos que nós temos para poder, a partir disso, o pessoal que está no serviço realmente de emergência poder, utilizando esse recurso, atender os chamados que vêm a surgir, que surgem no dia a dia. O que inspirou o senhor a se tornar um bombeiro militar? Inicialmente, na verdade, foi um filme que eu assisti, acho que é Guerra dos Mundos, que isso eu vi o personagem lá, né, que ele trabalhava um dia e aí saía e passava um bocado de dia assim, sem trabalhar. Aí isso me fez me interessar por serviços que não são assim, todo dia, hora de expediente. O que vai ser engraçado depois, porque é o que meu serviço hoje é, né? É hora de expediente, basicamente. Mas aí eu sabia que bombeiro, polícia trabalhava em regime de escala e tal. E aí depois eu acabei conhecendo, fazendo amizade com algumas pessoas que já eram do Corpo de Bombeiros, tanto em Pernambuco quanto na Paraíba. E ao conhecer realmente o serviço a partir dessas pessoas que já trabalhavam, né, eu acabei me identificando. E aí eu fiz o concurso para o CBMPB da Paraíba, eu era soldado lá, e aí realmente gostei. Eu vi que tinha feito a escolha certa, e aí a partir daí a coisa foi evoluindo até que eu fiz outro concurso para cá, agora para ser oficial, né? E estamos aí desde então. O senhor já quis exercer outra profissão antes? Já passou pela mente? Não, eu já existia uma, mas assim, uma de eu pensar assim, querer me destinar realmente a procurar, realmente ser bombeiro foi a primeira. Então o senhor foi na de bombeiro e realmente quis. Não foi, eu tive a ideia, tentei, acabei gostando e permanecendo, né? Não querendo mais sair, não querendo mais, não pensando mais em mudar de profissão e fazer outra coisa. Qual seria o treinamento para se tornar um bombeiro militar? O bombeiro militar no Brasil, ele é o corpo de bombeiro militar, geralmente não, ele sempre é uma instituição estatal, né? Cada estado tem o seu. Então, para começar, o ingresso é feito mediante concurso. E aí o concurso, como todo concurso, tem a prova escrita de conhecimentos gerais e específicos. E como eu estava dizendo a Leonardo, além da prova escrita, tem um teste físico e tem exames médicos para entregar, tem uma entrevista para fazer devido à questão da avaliação psicológica. E para fazer isso, a gente tem que, mais do que nunca agora, né, Leonardo, estudar bastante para poder fazer uma boa prova. E também já está com um condicionamento físico razoável para poder fazer a prova física. E aí, concluídas essas etapas, é que começa o curso de formação, que aí, além de conhecimentos mais gerais, como conhecimentos de português, matemática, física, química, também conhecimentos de administração pública, tem também as disciplinas que são práticas, né, relativas a incêndio, principalmente incêndio, primeiro socorro, salvamento, que aí salvamento tem salvamento em altura, salvamento aquático, salvamento terrestre, entre outros. O senhor já teve alguma experiência marcante? Já tivemos algumas. Algumas marcantes, assim, situações, né, tristes, outras situações mais positivas. Acho que a primeira ocorrência que eu lembro de ter atendido, ainda quando eu trabalhava na Paraíba, foi uma colisão de uma estrada com uma caçamba, aquelas caçambas grandes, onde a gente, infelizmente, ao chegar, a passageira da estrada já estava em óbito. Essa é marcante tanto
porque foi logo no início, né? Quanto porque foi assim, uma das primeiras ocorrências e a primeira que realmente eu não consegui, a gente não conseguiu chegar a tempo, né? De salvar. E tem outras também marcantes, são o primeiro salvamento em água que eu fiz no mar, estava uma pessoa também, né? Eu era soldado. E aí, sim, foi o primeiro também, por isso que marcou, tendo na memória. Foi basicamente isso. Eu passei 2 anos sendo soldado do CBNPB, e aí, depois que você. No caso, né, como eu passei a carreira de oficial, o serviço de rua ele fica mais reduzido. E também porque começou a virar meio que rotina as ocorrências, né? Realmente as duas que eu lembro agora que ficaram na memória foram essas que eu relatei. Você vai se deslocando muito com isso? Se deslocando. Eu sou. Eu moro assim, entre aspas, né? Eu moro em. No caso do deslocamento, quer saber casa, trabalho. Tipo, porque o senhor falou que foi primeiro em Paraíba, Ah, aí depois de uma pessoa. pronto. Porque eu sou de Santa Cruz de Capibaribe, que é uma cidade que é na divisa Pernambuco, Paraíba. Então, por isso que eu vislumbrei essa chance de entrar lá e apareceu a oportunidade também. E curiosamente, eu hoje estou mais longe de casa do que eu estava quando trabalhava na Paraíba. Porque de Santa Cruz para Campina Grande são 100 quilômetros, 105 no máximo. E de Santa Cruz para cá são 180. Uhum. Aí devido a essa questão geográfica, eu primeiro fui para lá, depois voltei. Qual é a principal responsabilidade do bombeiro no dia a dia? Poxa. A principal responsabilidade é até uma regra que a gente tem, que a principal responsabilidade é primeiro com a minha vida, com a minha segurança. Uhum. Segundo, com a segurança e a vida da minha equipe, dos meus companheiros. E terceiro, a segurança da vítima, né, da população em geral, no caso das ocorrências. Que eu não sei se isso vai contra o senso comum, mas para ajudar, a gente tem que tá vivo e tem que estar bem, né? Então é por isso que, primeiro, a gente, quando entra numa situação para ajudar alguém, tem que entrar de uma maneira que não se arrisque necessariamente para, em vez de ajudar, não gera mais uma vítima naquela, ou mais vítima naquela situação. O senhor já enfrentou algum desafio que o senhor falou, tipo, como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes. Mas, geralmente, recordando e confiando no treinamento e também com o apoio dos colegas, a gente consegue solucionar as situações. Mas não é incomum, né? Aparecer situações que tem que parar para pensar assim e ver para onde é que vai. Porque geralmente, quando o bombeiro é acionado, é uma situação, digamos assim, extrema, né? Então não é uma situação corriqueira, é uma situação comum. Como lidar nessa situação de muito estresse e pressão? É, parar, respirar e realmente analisar a situação com calma, né? O máximo possível. Para poder achar uma solução, principalmente que não aumente o risco da situação, não piore a situação e também que a gente consiga socorrer, ajudar quem estiver pressando no menor tempo possível, sem pressa, porém com agilidade. Qual conselho o senhor daria para quem for querer ser um dia bombeiro? Como eu falei antes, tem que estudar muito, tem que estudar bastante. Como eu estava conversando com o Leonardo, como eu disse antes, as provas estão cada vez mais exigentes. Mas ao mesmo tempo, preparar a mente, também tem que preparar o corpo, certo? E a saúde mental também, que eu estou em voga hoje em dia, porque a gente tem, para poder ingressar, a prova escrita, que aí, quanto mais você estudar, mais favorável fica a situação. Também tem a prova física, que você tem que estar bem condicionado fisicamente, certo? E também a gente passa por um exame psicotécnico para poder entrar, e por isso que, além de todos os fatores, né, que é importante cuidar também da saúde psicológica e saúde mental. Quais são as medidas de prevenção que as pessoas podem adotar para evitar incêndios em casa? Incêndios em casa, não utilizar adaptadores, equipamentos
digamos assim, de procedência duvidosa, certo? Não deixar, principalmente hoje que a gente tem muitos aparelhos com bateria de lítio, né? Celular, tablet, não deixar para carregar sem supervisão e também sobre materiais que possam ser inflamáveis, como sofá, cama, etc. Uma coisa que o pessoal faz muito, que é dormir com o celular carregando, né? Perigoso, certo? E imagino, pelo menos por aqui, não seja tão comum, mas para o caso de lugares que o pessoal usa vela para iluminação, para outra coisa, álcool para cozinhar, que não é tão comum, mas gera uma situação mais extrema, é o recurso que o pessoal tem. São coisas para evitar também, que causam muito, né? Causam muitos acidentes dentro de casa. São coisas para evitar também. A tecnologia tem impactado o trabalho dos bombeiros? Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu lembro é que para incêndio, né, a gente além da roupa específica, que é retardante, que chama, que é a roupa de aproximação, que é chamada assim, para ambientes fechados com incêndio, né, tem muita fumaça, a gente utiliza equipamento de proteção respiratória, que consiste em um cilindro com ar comprimido ligado para fornecer ar respirável, né, por uma máscara. E esses cilindros, primeiros, antigamente, eles eram de ferro. É um cilindro mais ou menos desse tamanho assim, a parede de ferro espessa para poder suportar a pressão. E hoje eles são de um material, uma liga, e um material bem mais leve, né? Coisas que ajudam no desempenho da atividade. Reduzindo o peso já aumenta a autonomia sua dentro da ocorrência, entre outras coisas. Hoje a gente também tem, inclusive tem no agrupamento, uma câmera térmica também, ainda falando em incêndio, que é uma inovação, né? Até 2020 foi quando eu comecei nessa área. Assim, não era algo palpável, mas que agora a gente já tem a câmera térmica para poder avaliar cenários também, principalmente de incêndio, em locais fechados, que a temperatura pode subir muito, então poder avaliar essa temperatura sem ter que se aproximar muito é um grande avanço. É um exemplo também do avanço da tecnologia que vem ajudando. Então ajudou muito. Com certeza, sempre facilita. Certo? Fora a questão de comunicação, né? A gente tem a possibilidade de usar rádios manuais e o celular também, assim, influenciou em tudo, depois surgiu. Facilita também a comunicação. Certo? Entre outras coisas que, como o bombeiro tem muitas áreas específicas, a tecnologia vem inovando e ajudando a desempenhar o trabalho. Como é o trabalho de equipe de vocês durante uma emergência? Geralmente, a gente tem uma equipe, né? O motorista, que bombeiro, antes de tudo, é um efetivo motorizado. A gente não consegue atender a grande maioria das situações se não tiver uma viatura, né? Se não tiver um carro. Então, as situações geralmente são divididas em motorista. Para o caso de incêndio, o motorista, o chefe de guarnição e os combatentes. Que o motorista, além de conduzir todo mundo, né, equipamento, geralmente fica no carro para poder operar tanto o carro quanto a bomba, porque o caminhão bombeiro tem uma bomba, né, para poder expulsar água. E a função do chefe, além de comandar, né, a equipe, avaliar a situação, decidir a linha de ação a seguir. E aí tem os combatentes, ou auxiliares, que teoricamente são os que desempenham efetivamente o combate ao incêndio, né, nesse caso. Já para uma ocorrência de primeiro socorro, a gente também tem um motorista, que nunca falta. E aí, nos dois casos, o motorista também tem a função de isolar o local, sinalizar, para que, principalmente em ocorrências em via, né, não piore a situação por estar o carro lá parado, muitas vezes, ou a própria viatura. E aí, o motorista tem essa função e os outros, no caso de primeiro socorro, vão lá tentar socorrer a vítima, né? Tirar do local de risco, colocar ela na posição mais anatômica, colocar na prancha, imobilizar o precisar. É basicamente isso. São quantas pessoas em uma equipe? Hoje, no NGB, a gente tem diariamente 5 pessoas no caminhão,
o ABT, que a gente chama, que é o caminhão de combate a incêndio, e pelo menos 3 pessoas no resgate, que é como se fosse a nossa ambulância. No mínimo, né? No mínimo, é essa composição. Como foi como é que eu posso dizer? O último coisa que o senhor. Agora eu tô. A última ocorrência que foi. Coincidentemente, foi aqui em Buíque, né? No município de Buíque. Na estrada entre Arco Verde e Buíque. A gente recebeu um chamado, colisão. E ao chegar ao local, foi constatado que não foi uma colisão, mas sim o motorista perdeu o controle e o carro acabou saindo da pista. E aconteceu no local que ele saiu da pista ter um buraco, né? E aí eu tava de serviço no dia, eu vim acompanhando o pessoal, aí veio todo mundo, veio o caminhão, veio o resgate. O ABTS que a gente chama, né? Que é o caminhão. E assim, à primeira vista é de combate a incêndio, mas também é para ocorrência de salvamento. Então veio o nosso resgate, que é a ambulância, veio o ABT também, até para ajudar no isolamento e ser mais braços, né? Para poder atender as vítimas, visto que seriam 4 vítimas. Sim, felizmente, apesar do carro ficar bem destruído, ninguém se machucou muito seriamente. E foi isso. A gente chegou, isolou o local, teve alguma dificuldade para acessar as vítimas dentro do carro, visto que a cabine estava muito amassada, né, muito machucada. Mas, como eu disse, felizmente ninguém se feriu gravemente. Depois de conseguir o acesso, o pessoal retirou as 3 vítimas de dentro do carro. Incrivelmente, uma vítima já estava fora do carro, aquela documentação. Foi a primeira vez que eu acho que realmente algo que espera. Aí foi isso. Então o senhor vê muita cena pesada. Prejudica vocês não psicologicamente, não? Não diria prejudicar, mas faz a gente pensar muito pouco, né? Muito pouco. Assim, felizmente, infelizmente, com o passar do tempo, você vai vendo, você vai meio que esfriando, perdendo assim aquele impacto inicial. Digamos assim, como não é a primeira vez que eu vi, várias coisas, as coisas melhor, mas sempre é triste a situação. No começo faz alguma coisa para lidar com isso? Tipo ir no psicólogo? Talvez é isso, mas infelizmente isso não é uma coisa que eu comum. Talvez seja o ponto aí a melhorar. Acompanhar o psicológico mais para É. começar. Você já pensou em sair do regime de não valor que é um bom, mais rápido. Qual seria o tipo de novidade que você fazer para alguém que está próximo? Eu também tenho essa ideia. Naturalmente, você vai ficar um pouco ansioso. Você está mudando. Terminou uma etapa, né? Colégio, vai entrar na vida profissional. Mas vão surgir oportunidades, né? Às vezes vai surgir oportunidade, não é o que você quer, você não sabe o que você quer. Então, apesar de não, eu acho que não dá para evitar ficar ansioso, mas não se cobrem tanto se aquela primeira tentativa sua você vê que não é o que você quer. Eu entrei no corpo bombeiro de tarde, eu entrei com 9 anos, 9 anos. Então, eu sempre fui comércio. É isso, talvez eu acho que talvez se tivesse entrado logo de cara quando eu saí do colégio, talvez eu tivesse na série, por questão de visão do mundo mesmo, de maturidade, certo? Então, tente toda, até mesmo as coisas que estão erradas, certo? É isso, às vezes você não acerta de primeira, mas não quer dizer que você não vai acertar. E os erros também trazem muita direcionamento.
direcionado para uma coisa seja mais bonita. Eu começar a estudar com quantos anos? Para exercer a profissão. Eu fiz vários também para lá, eu gosto de Paraíba, do centro, e para aqui, desde quando descobri que eu queria, ainda o grau de tentativa tem sucesso, até conseguir realmente. Eu disse ao senhor que a pergunta era facinho. Muito obrigada por participar da Cozinha aqui. Foi um prazer entrevistar o senhor. Fico muito agradecido pelo convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quando precisar de possibilidade, aí também. Certinho. Quem sabe não tem a segunda entrevista com o senhor. Também, quem sabe. Muito obrigada, foi um prazer. Tá,